Tá legal? Vocês estão ouvindo, Roberta? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora tá. Boa tarde, gente. Boa tarde para todos. Boa tarde, Roberta. Bem-vinda, obrigada, viu? Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Camila. Roberta, muito obrigada pela presença. A gente está numa emoção aqui. É o nosso último dia do ciclo de palestras. A gente teve palestras incríveis e fechando com chave mais que assim, de ouro, uma presença ilustricíssima e muita alegria te receber, muita emoção mesmo. Acho que nem todos os alunos conseguiram se adequar ao horário, porque a gente fez um horário extra para ver o filme. Foi um pouco de última hora, a gente não conseguiu organizar tão bem, eu acho, assim, para que todos assistissem, mas foi muito legal. Para quem participou, obrigada que esteve aqui. E a gente normalmente começa 3h10 para que todos consigam entrar, tá bom? Então, eu também vou fazer uma introduçãozinha para apresentar. E é isso, né, profs? Esse é o Henrique, que está de camiseta vermelha, professor de música também, e professora Roberta. Ana. Salve. Tudo bem? Que prazer enorme, meu Deus do céu. Eu estou aqui impactado pelo filme, estou, sabe, querendo que a voz saia. Então, que bom que você está aqui. Tá bom? Muito lindo o seu trabalho, viu? Obrigada. Obrigado pela presença sua aqui. Esse é um dos objetivos do filme, fazer que a pessoa fique com vontade, veja e tenha vontade de sair falando, escrevendo. Eu estava Era vendo uma no das final, provocações. a quantidade de comunidades. Meu Deus do céu, que coisa linda, linda, linda. Mas enfim, eu estou falando porque eu já estou me sentindo íntimo, porque ter assistido o filme, né? Mas bora lá, obrigado da presença, viu, Roberta? Eu que agradeço. Henrique, você vai conseguir gravar daí? Sim, tá. Boa tarde, os alunos que estão entrando, alunas. Boa tarde, todo mundo. Vou abrir aqui, a gente vai começar 3h10 em ponto. A gente costuma ir até 16h45 e reservar um espacinho no final. O que a gente tem feito, Rô, eles vão mandando mensagens e perguntas pelo chat ou levantando a mão. Eles podem interagir, não sei como você prefere, mas a gente pode reservar um espaço no final para isso, ou então você pode ir lendo também as perguntas, como você preferir, tá bom? Vamos lá. Pode começar? Vocês me falam a hora que é para começar. A gente vai começar a gravar e aí eu vou só falar um pouquinho sobre você. Tá bom. Você? Claro. Aqui para mim tá gravando já, viu, Thalita? Não apareceu para você nada? Tá gravando, tá gravando. Tá, então... Tá gravando. Então, bem-vinda, Roberta. Muita alegria ter você aqui com a gente. Eu vou ler a biografia que você nos mandou. Roberta Estrela Dalva é atriz, MC, diretora, curadora, pesquisadora, slammer, doutora em comunicação e semiótica pela PUC, membro fundadora do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos e do coletivo transdisciplinar Frente 3 de Fevereiro. É idealizadora e Slam Master do ZAP, Zona Autônoma da Palavra, primeiro Poetry Slam, Campeonato de Poesia Brasileiro.
Em novembro de 2014, foi publicado seu primeiro livro, Teatro Hip Hop, a performance poética do ator MC, pela editora Perspectiva. Atual apresentadora do programa Manos e Minas, TV Cultura SP e afiliadas, juntamente com Tatiana Lohmann, dirigiu o documentário Slam Voz de Levante, 2018. Foi contemplado com o prêmio especial do júri e o prêmio de melhor direção de documentário no 19º Festival do Rio de Janeiro Internacional Film Festival, e melhor filme do FIM, Festival Internacional de Mulheres no Cinema. Juntamente com o escritor Marcelino Freire, é curadora da nova instalação do Museu da Língua Portuguesa dedicada a oralidades, intitulada Falares. Recebeu o Prêmio Shell de Melhor Atriz do ano de 2012 por sua atuação no espetáculo Orfeu Mestiço, um hip ópera brasileira. E o de Melhor Música em 2020 pelo espetáculo Terror e Miséria, no terceiro milênio, improvisando utopias, juntamente com Dani Nega e Eugênio Lima. Com vocês, Roberto Estrela Dalva, Slam, Caminhos da Oralidade Político-Poética. Que nomão, quem que deu esse nome aí? Você. Depois eu olhei hoje e falei, gente, eu estava inspirada. Tudo bem, gente? Boa tarde, obrigada, Thalita, a todos os professoras, a Ana, os professores. Obrigada para quem assistiu o filme, né? Acho que a gente vai ter dois grupos. Quem acabou de assistir está impactada ainda pelo, né? A gente poderia começar fazendo perguntas do filme já e para quem assistiu, mas talvez para quem chegou agora vai ficar um pouco boiando, então vamos tentando fazer um misto. Guardem as suas perguntas. E aí, eu preparei, eu achei que era bom falar, né, um pouco da minha experiência, mas não só, um pouco da onde veio, não o slam só, mas essa ideia, né, da poesia oral performática, tudo mais, e daí vocês, como a gente está, né, numa escola, vão anotando aí as coisas, porque às vezes a gente vai em palestra, eu sou muito assim, vou numa palestra que às vezes, né, você achou legal, foi, e ali tem uma chave que é um nome de alguém que fala o nome de um poeta, ou fala uma palavra que abre um novo poema, fala o nome de uma música que abre uma composição, né? Então essas experiências transdisciplinares que a gente tem na escola, e que sorte que vocês estudam nessa escola que tem essa preocupação, né, de abrir um leque mais transdisciplinar, né, que não é só aquele arroz e feijão ali da matéria. São oportunidades que a gente, eu costumo brincar que às vezes numa palestra que você vai, numa aula, num negócio diferente, que você nem sabe às vezes o que está fazendo meio ali, fala, o que é mesmo esse negócio aí, caminhos da oralidade, você pega uma chave que serve para abrir outras portas, né? Então vão anotando as coisas que eu vou falando, vai ser talvez uma enxurrada de informação, mas o que vocês acharem que serve, anote, para depois vocês procurarem. Hoje em dia tem Google, né? Na minha época não tinha. Na minha época tinha que, nossa, você ir na biblioteca e com sorte achar lá em São Bernardo, onde eu morava. Hoje em dia, você fala o nome, você põe na hora, você já sabe, né? Então, aproveitem a tecnologia que está ao lado de vocês. Então, a Thalita me apresentou aí, falou todos os dotes e os títulos, né? Mas eu costumo falar que eu sou, dentre tudo isso, assim, mais que me representa é ser pesquisadora. Uma pessoa curiosa, assim, sei lá, de entender o mundo que eu vivo, né? De contracenar com ele, de dar conta aí dessas coisas difíceis que a gente vive, né? Que é estar viva nesse tempo que nos toca viver. Então, acho que eu encontrei na arte um meio de ter respostas, fazer minhas perguntas, de me relacionar com o mundo que eu vivo. E também eu sempre fui uma criança bem hiperexpressiva, assim, né? E eu acho que às vezes os pais e as mães têm pessoas que são hiperexpressivas, né? Que, tudo pergunta. Em contato com a arte muito cedo.
E eu sei que na escola de vocês também têm esse contato, né, com a arte muito cedo, e a arte é um portal, é um lugar que é muito propício para desenvolver a habilidade de todas as pessoas, mas para as hiperexpressivas como eu, né, que tudo que perguntar e não parava de falar um minuto, que queria mexer o corpo, assim, é um alívio, tanto para a gente quanto para o pai e para a mãe, né, que não sabe fazer com aquela criança que não para quieta. E aí eu estudei na artes cênicas, né? Eu queria ser professora, na verdade. Eu fiz magistério, que é um curso um curso técnico. Eu fiz colegial e magistério para ser professora. E daí no último ano eu entrei na artes cênicas da USP para fazer. E eu saí de lá e eu falei, nossa, mas né, eu não sei que idade que tem todo mundo aqui, mas estão com cara que estão quase ali, né? Tendo que escolher, indo para a faculdade daqui a pouco. E às vezes você fala, né? Começa uma pressão, o que você vai ser, o que você tem que fazer, tal. E eu queria ser professora até então, aí eu fui fazer com as minhas amigas, na época eu tinha 16. Não, eu tinha 17. Aquele trainee, né, que se fala na USP, você ia um ano antes que você ia prestar para treinar, tal. Aí eu fui, só que aí eu entrei e ninguém do magistério entrou. E a gente tinha mais um ano, eu fazia o colegial técnico e o magistério. E eu falei, meu Deus, né, eu morava em São Bernardo, mó provinciana, assim, eu vinha pouco para São Paulo, vim de metrô para São Paulo, era um mundo, e no barzinho, na Vila Madalena, era o passeio, assim, para nós lá de São Bernardo. E aí, eu me vi lá na USP e tal, fiz a faculdade de artes cênicas, aí eu já queria ser atriz mesmo, com uns 13 anos eu comecei a fazer teatro, eu queria também ser professora, mas também tinha essa coisa sempre das artes cênicas, da expressão, né? E encontrava no teatro esse lugar. Só que aí quando eu saí da faculdade, eu olhava assim, eu falava, gente, né, eu me formei no ano 2000, eu saí da faculdade. Falei, o que eu vou fazer? Porque eu sou atriz, mas assim, eu olhava os grupos de teatro que tinha, assim, na época, eu não me identificava com aquilo, eu achava um negócio, sei lá, careta, não que eles fossem me chamar, né? Não que eles fossem me chamar, tivessem me procurando, falando, Roberta, venha trabalhar comigo. Mas eu não, sabe assim, quando você não acha seu lugar, né? Às vezes, quando a gente tem essa idade, 18, 19, 20, tem muita dúvida, você fica assim, ai, mas se eu fizer isso, onde é que eu vou trabalhar? Porque tem muito isso, né? Tem o que você vai se formar, e o que você quer, e o que seu coração pede, e essa pressão, ao mesmo tempo, assim, ai, mas isso vai dar dinheiro? Isso vai dar prestígio? Isso eu vou ser reconhecido assim, assado? Mas o que a família vai pensar? O que não sei quem vai pensar? Então, tem todas essas dúvidas e problemáticas que toda pessoa, né, nessa fase passa, né, quem tem oportunidade, porque tem umas pessoas que, né, a gente falando de um lugar assim que eu também me encaixo, que é um lugar um pouco mais burguês, ou um lugar no mínimo que tem uma oportunidade, né, porque embora meu pai, eu vim de uma família que meu pai não teve pai, trabalhou desde 5 anos de idade e tal, e eu já morei, tipo, num quarto de cozinha de Diadema, e depois meu pai foi melhorando ano de vida. E aí as preocupações são essas, mas tem gente que a preocupação é, tipo, se vai ter o que comer amanhã ou não. Mas falando dessa perspectiva, em que a gente pode ter esse tipo de preocupação, eu olhava e falava, nossa, não sei o que eu vou fazer. E aí uma amiga minha, que era a Lua Gabanini, que faz parte do Núcleo Bartolomeu, falou, Roberta, eu tô assim num lugar que é assim, mistura teatro com hip hop, tem a Cláudia Shapira, e tem um grafiteiro, e tem um DJ, e é um grupo que tá formando, e eu assim, meu Deus, o que é isso? Porque eu já estava envolvida no hip hop, né? Eu já super dançava, ouvia rap, gostava da cultura hip hop. E aí eu abri um espaço lá e eu fui fazer um teste e entrei. Por que eu estou dando todo esse preâmbulo? Porque o Bartolomeu, para falar em oralidade, em performance poética e tudo mais, o Núcleo Bartolomeu, que na época não era o Núcleo Bartolomeu, era só um grupo que misturava teatro com a cultura hip hop, foi onde eu comecei a entrar em contato com isso, como profissão e como estudo da voz, da palavra, da métrica, né? Porque se você, o hip hop, não sei se todo mundo está familiarizado com o que é o hip hop é uma cultura, né? Ele não é
um estilo de música, um estilo de se vestir, ou ele é chamado hip hop culture, cultura hip hop, porque como cultura ele engloba uma visão de mundo, uma maneira de viver, né? Cultura não é música, nem poesia, cultura é uma maneira de ver o mundo e se relacionar com ele. Então, o jeito que um determinado povo cuida das doenças da sua comunidade, isso é cultura, né? É o jeito que se come, o jeito que se educa as crianças, o jeito que se cura as doenças, como eu citei, que se reza, e sim também que a poesia é produzida e tudo mais. A cultura hip hop tem 4 pilares básicos, que é o MC, o grafite writer, né? Eles eram chamados escritores de grafites, eles eram considerados escritores. O grafite, o grafiteiro, o b-boy e a b-girl, que é o elemento da dança, né? O break boy e break girl, e peraí, o MC e o que eu falei? E o DJ, o MC, o b-boy e a b-girl, e o graffiti writer, né, o grafiteiro, ou o grafite. E dentro de um elemento que é o MC, que é o mestre de cerimônias, ou a mestra de cerimônias, né, que intermedia ali entre o DJ e o público, né, então muitas pessoas falam assim, mas qual a diferença entre o rapper e o MC? MC é um rapper? Então, calma. O que o MC faz, ele articula o rap, ou rap, né, rap escreve R-A-P, Rhythm, ritmo, and poetry, rhythm and poetry, ritmo e poesia, né? Então, daí já vem uma ideia de você ter a palavra e a voz, o corpo e a performance. Então, o MC, ele canta o rap também, mas a função do MC primeira era fazer a ponte. Eu tô pulando toda a história do hip hop para chegar no slam, tá, gente? Teria um monte de coisa aqui para falar do hip hop, mas pulando, ele faz essa ponte a princípio. Tanto que essa sigla MC, Master of Ceremonies, Master de Cerimônia, que cerimônia é essa? É a festa, é a Block Party, que é onde se funda o hip hop. Né, 73, ali, DJ Kool Herc, a primeira Block Party, a festa de quarteirão, onde as pessoas se reuniam ali para se divertir, e o MC, ele não cantava rap a princípio, ele fazia ponte, ele falava, não sei o quê, vamos lá. Vocês podem ter já visto esses jogos de call and response, pergunta e resposta, que ele faz, digo hip hop, hip hop. Isso não é uma exclusividade do hip hop ou do MC, esse jogo de pergunta e resposta, né? Em várias modalidades, gêneros de poesia falada e performática, você vê isso. Mas o MC tem essa função de fazer a ponte entre o DJ e o público, de animar a festa, de dar recados. Tem outra coisa que fala MC, Microphone Controller, ele é o controlador do microfone, ou Move the Crowd, MC, Move the Crowd, é o que move, consegue estar diante do público e movimentar, levar o público para lá ou para cá. Ele é um narrador. E como um padre é o condutor e organizador da cerimônia, ele organiza ali a festa de rua. Então, aí vem pelo menos é o que eu acredito, e uma corrente, né? O hip hop é uma cultura muito nova, então tem vários criadores e criadoras estão vivos e vivas ainda. O que eu costumo dizer é que todo MC é um rapper, ele canta o rap, mas nem todo rapper é um MC. Você pode ser um rapper, o que é um rapper? Uma pessoa que canta rap. Você pode ser um rapper e cantar rap, sim. Nem saber o que é a cultura hip hop, de onde veio os princípios e as filosofias. Você pode simplesmente cantar um rap e nem ter pisado num palco, é difícil. Mas você pode gravar um disco de rap, cantando rap, e não saber o que é a função de um MC. Então, a gente costuma falar que todo MC é um rapper, nem todo rapper é um MC. Mesmo porque o MC ele está ali na sua função social, né, que a gente fala dos poetas orais, numa coisa de igualdade, de junção, né? E você vê, às vezes, rappers homofóbicos ou rappers que não têm nenhuma identidade ou entendimento do que é a cultura hip hop, o que ela representou de revolução, né? O que era você morar numa periferia, no Bronx, nos Estados Unidos, no final dos anos 60, onde não tinha escola, não tinha um centro comunitário, não tinha crack pra caramba. Então, o que você faz quando você quer destruir uma comunidade? Você tira tudo que é benéfico, escola, centro comunitário, instaura pobreza e miséria, joga droga dentro, risca o fósforo e deixa queimar.
E toda essa comunidade de pessoas excluídas, né, que tinham as brigas de gangue, vocês podem ver isso muito bem explicado nesse livro, mas não só, antes disso, antes desse seriado, mas tem um seriado que é o The Get Down, ou tem um outro, tem no Netflix, e um outro seriado que é Hip Hop Evolution. Tem tudo lá, tem toda a história. O Hip Hop Evolution é muito bem feito, porque, inclusive, entrevista a Santíssima Trindade, que são os DJs, né, considerados a Santíssima Trindade, que é o Kool Herc, o Afrika Bambaataa e o Grandmaster Flash. É muito raro ter a entrevista com os três, principalmente o Grandmaster Flash e o Kool Herc, né? O Afrika Bambaataa é mais dado a entrevistas. Então tá tudo explicado ali. Mas essas gangues de rua se converteram em gangues de dança, né? A partir da chegada das ideias dos Panteras Negras e do movimento pelos direitos civis americanos, a molecada começa a se ligar que eles estão se matando e começam a converter isso em arte, né? Da onde surge o grafite e tudo mais. Por exemplo, o Afrika Bambaataa, que era parte de uma gangue chamada Black Spades. As gangues tinham todos esses nomes, Roman Kings, os reis romanos, os Savage Schools, e eles usavam jaquetas, né? Tem um filme muito impressionante, esse vale muito a pena ver, que é uma raridade, ninguém fala dele. Depois eu posso até mandar uma bibliografia, chama Flying Cutting Sleeves. Se alguém quiser dar um Google aí, quem for, e botar no chat, escreve Flying, de voando, Cut Sleeves. Deixa eu ver se vocês enxergam. Vocês estão enxergando? Ah, eu boto aqui. Sim, deu para ver. Flying Cut Sleeves, são as mangas cortadas que voam, esvoaçantes. Que é uma professora que com VHS registrou o momento do acordo de paz das gangues. Então você vê filmado de dentro esse momento. Olha o Daniel Kulaife, meu amigo de ECA. Salve! Companheiro de ECA. E aí, esse momento, às vezes as pessoas não entendem o que o hip hop é tão revolucionário, né? Mas qual a revolução? A revolução do hip hop, resumindo, foi simplesmente que tudo estava feito para essa juventude ali no Bronx, né? Que não tinha perspectiva nenhuma, morrer. Ou de droga, ou de tiro. Pra vocês terem uma ideia, no Bronx, nessa final dos anos 70, tinha 250 gangues, num bairro do tamanho disso aqui. Você corria o risco de, atravessando a rua de um lado para o outro, ser um alvo humano, né? Então, ele faz com que essa população excluída, que tinha como sina morrer de uma coisa ou de outra, ou ser presa, ou morrer na gangue, ou morrer de droga, não só ela vivesse, como ela criasse uma cultura que permitiu que outras pessoas na mesma situação também vivessem no mundo inteiro. Essa é a grande revolução, né? Então, quando alguém ouve lá o Chuck D, né? O Mano Brown ouve aqui o Public Enemy, outra coisa, escrevam, se não conhecem, vão atrás. Public Enemy é básico para o hip hop, e tem um jeito de conhecer Public Enemy muito legal, que é Faça a Coisa Certa. Esse filme é também, assim, para conhecer essa história do racismo, que é o tema que está tão em voga, né? Faça a Coisa Certa, Do the Right Thing, do Spike Lee. Esse filme assim, esse filme foi o filme que popularizou o Public Enemy e a música Fight the Power, né? Então, quando o Mano Brown ouve aqui, né, o Public Enemy cantando Fight the Power, lute contra o governo, e chamando, né, vocês são racistas, não sei o quê. Ele não entende inglês, mas aquela atitude, aquela música, aquele mood, aquela cultura, aquela frequência vem para ele e ele entende na hora que aquilo está falando dele e que aquilo lá é uma maneira de se representar. E assim no mundo inteiro. Então, é uma cultura que fez com que as vozes encontrassem um caminho, fez com que essa juventude que não tinha como se expressar, tivesse como se expressar, dançando, com arte, né? Dançando com poética, sobretudo, dançando, cantando, nos tocadiscos e tudo mais. E usando a iconografia, que é o grafite, né? Nossa, tem muita história sobre isso. Aqui nesse livro aqui,
Teatro Hip Hop, que saiu pela Perspectiva, é meu livro, mas eu não estou fazendo para fazer jabá do livro, mas é porque tem resumido e mastigado aqui. Eu tenho aqui, ó, ali em cima, eu estou na minha casa, né? Essa parte aqui é só de livro sobre hip hop, sobre grafite, sobre a história, dicionário de hip hop, e é tudo muito em inglês. Essa prateleira é aquela toda. Então, quando eu fui fazer esse livro, para contar a história do teatro hip hop, eu tinha que contar a história do hip hop. Então, eu dei uma mastigada, uma condensada no material, uma traduzida nas coisas que eu achava importante, porque a molecada não tinha acesso. E com fonte e tudo. Então, vocês podem achar esse livro. Acho que não tem PDF ainda, porque a editora Perspectiva não deixa, mas tem a tese lá na PUC, que foi minha tese de mestrado. A tese se chama Performance Poética do Ator MC. Na época não estava tão problematizada a coisa do gênero, então é isso. E aqui fala os nomes, tudo, vocês podem saber melhor dessa história. Eu vou adiantar um pouquinho, porque o tempo voa. E aí eu não consigo falar do slam. E aí eu estava lá no Núcleo Bartolomeu, voltando, já trabalhando com rap, né? Trabalhando com DJ, os elementos do hip hop. E aí tem um assassinato de um dentista negro, Flávio Ferreira Santana. Se vocês quiserem saber dessa história também, vocês... Acho que o seu microfone parou. Não sei se foi Melhorou? só para... Melhorou? Agora... Melhorou? Isso. Tá. Ai, gente, aqui tá foda. Desculpa. Ai, não pode falar palavrão na escola. E aí, a partir da morte desse dentista, formou-se a Frente 3 de Fevereiro. Dona Maurinete Lima, mãe do Eugênio Lima, que já esteve aqui na escola. Não sei se ele falou da Frente 3 de Fevereiro. Ele falou? Não, falou? Um pouco? Falou. E falou alguns alunos viram o Zumbi Somos nós. Então, também. A ideia era fazer um espetáculo no Vídeo Brasil, que é um grande evento que tem no SESC, de vídeo e videoarte. E aí, eu cheguei lá na reunião, que a gente falou, o que nós vamos fazer? Vamos se juntar, vamos começar a fazer ativismo. Então, era um grupo de 21 pessoas, com ativistas, artistas plásticos, músicos, atores. E aí eu fui lá um dia, me chamaram na reunião. Aí eles falaram assim para mim, olha, nós vamos fazer uma abertura do Vídeo Brasil e a gente quer que você faça o personagem principal, a personagem, que é uma pessoa que vai estar falando, é meio que você faz no Bartolomeu, mas não é rap. Mas também não é teatro, não é poesia falada, é isso aqui. E me deram esse filme. É isso aqui. Deram esses filmes para mim. Cara, é isso aqui, ó, que a gente quer. É um negócio que chama slam, né, em inglês. Aí eu falei, slam? O que é slam? Meu Deus, nunca ouvi falar. E me deram uns outros vídeos. Falaram, isso aqui que é spoken word. É vídeo de spoken word. Deram um monte de vídeo de spoken word gringo. Eu falei, o que é slam? O que é... Meu Deus. A gente precisa até subir uma versão, porque só o Bartolomeu que tem a versão, não é pirata, mas é a versão com legenda, uma legenda um pouco ruim, que a gente fez uma vez lá para fazer um evento no Sesc, e preciso subir no YouTube para todo mundo ver, eles derrubam, mas daí a gente sobe de novo. E aí, eu fui ver o que era. O slam é uma história de um cara que, a partir do slam, que vai preso, não sei o que, é uma ficção, e esse aqui é simplesmente um campeonato de poesia falada, sei lá, com 90 times dos Estados Unidos inteiro. Daí eu falei assim, o que é isso? O que é isso? Competição de poesia desse jeito? Eu nunca vi isso. E comecei a pesquisar, a gente fez o espetáculo, e aí, no ano de 2007, se eu não me engano, eu queria fazer um espetáculo. Eu entendi o que era spoken word, a poesia falada, e eu queria fazer um espetáculo. E aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá uns 2 meses, porque eu estava pesquisando levantando coisa do hip hop também, e fui no slam a primeira vez. Quando eu fui no slam, eu falei, meu Deus, o que é isso? Voltei para o Brasil, falei, quero ir no slam, vamos procurar no slam no Brasil. Não tinha o slam no Brasil, o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos Quer, esse grupo de teatro hip hop, fez o primeiro slam do Brasil, que é o ZAP, e de 2008, isso foi em 2008, de 2008 a 2020,
tinha um slam em 2008, hoje a gente tem 200 comunidades, 200 slams em 20 estados brasileiros. Então, hoje tem slam no Acre, tem slam no Maranhão, tem slam no Sul, tem slam no Paraná, foi uma peste, assim. Só para contar o que é a situação do slam hoje. Eu tenho até um PowerPoint aqui, mas PowerPoint é um negócio meio duro. Eu vou olhando eu aqui e vou falando para vocês, para eu não ter que meter um PowerPoint. Mas fica à vontade, tá? Se quiser fazer. Ai, que engraçado. PowerPoint é um negócio engraçado. Então, e aí... dá para pôr aqui, né? Já que eu tenho o negócio, é que eu acho meio engraçado o PowerPoint. Como você preferir. Henrique, acho que tem que colocar, Roberta, de... se puder me colocar de anfitriã para eu... Já foi, vê se deu certo aí, olha só. Eu coloquei multiple participants can share simultaneously. Aqui, compartilhar. Calma para ir no desktop, para não aparecer o nude. Pronto. Todo mundo tá vendo aí? Sim. Então, tá. Isso aqui eu fiz uma capa, coloquei uma obra da Leonora de Barros, que é uma artista plástica muito importante. Aliás, teve uma exposição na Pinacoteca aqui, que era Mulheres Radicais. Quem se interessa por esse assunto, mulheres artistas, assim, era uma exposição enorme, com muitas mulheres. Existem muitas mulheres artistas na América Latina que eu nem fazia ideia. Dentre elas, Victoria Santa Cruz, com um vídeo que estava na exposição chamado Me Gritaron Negra, ou Gritaron Me Negra, Me Gritaron Negra, que Victoria Santa Cruz, vale muito a pena assistir, porque isso é o primórdio do slam. Nós vamos falar dela aqui, é um primórdio. E a Leonora de Barros também tem essa obra super legal, que chama Poema, né? Muito interessante, assim, a palavra na língua e tudo mais. E o que é o slam, né? Para quem viu o filme já viu o que é o slam, mas a gente pode resumir. É uma competição de poesia falada, um acontecimento poético, um movimento social, cultural e artístico mundial. Tem muitas comunidades, inclusive eu faço parte desde 2018 de um grupo de trabalho que está trabalhando arduamente para fazer uma Copa do Mundo de Slam. Porque essa que vocês viram no filme é uma Copa um pouco controversa hoje em dia, embora ela esteja no filme, porque ela é uma Copa do Mundo que acontece só na França, só com jurados franceses e só com uma pessoa organizando. E a pessoa faz meio uma curadoria de quem que ela quer que vá. Então as comunidades mundiais falaram, não pode, não tem como. E desde 2018, vocês não imaginam o que é o Quiprocó, porque só na África tem 26 países, não é comunidades, 26 países. Aí os da Europa, os da Oceania, então a gente está lá no grupo de trabalho, ano que vem na Bélgica nós vamos fazer um grande encontro, e em 2022 o país sede da primeira Copa do Mundo verdadeiramente feita coletivamente vai ser a Bélgica, e em 2023 nós temos uma concorrência do Brasil, nós vamos fazer, e da África do Sul. Provavelmente vai ser no Brasil, no Rio de Janeiro, se tudo der certo. Que nós estamos bem cotados e bem fortes para sermos o país sede da Copa do Mundo, o Festival Mundial de Poetry Slam, vai se chamar. Então, é mundial, e essa terminologia slam, porque às vezes a pessoa fala assim, mas slam, o que quer dizer slam? Qual a tradução? Na verdade, slam, vocês já devem ter visto o Grande Slam de Roland Garros, de tênis, não sei se vocês são ligados em tênis, ou o Grande Slam de basquete, o Grande Slam de não sei o que lá. Slam é uma coisa emprestada do esporte, que quer dizer campeonato, torneio. Então, o nome do bagulho não é slam, é Poetry Slam. Slam de poesia, torneio de poesia. Né? Tem quem fale aqui, ó, se vocês virem no Slam Nation, vocês estão me vendo na telinha aí, então, né? Tá aqui, ó, Slam Nation, The Sport of Spoken Word. O esporte da poesia falada. Literalmente é palavra falada, né? O esporte da palavra falada, mas a gente traduz spoken word como poesia falada. Mas aí você fala assim, mas por que a gente não chama de poesia falada e fala spoken word? Na verdade, porque muita coisa é poesia falada, né? A gente costuma falar que, aí aqui, spoken word, é como se tivesse uma grande árvore da oralidade, ou uma nave-mãe. Eu gosto de árvore porque a árvore tem galhos. Uma grande árvore
da oralidade mundial, interplanetária, galáxia. E tem os galhos. Então, você tem, por exemplo, os griots. Vocês já ouviram falar dos griots, que são os poetas orais africanos? Procurem saber. Os poetas gregos, né? Então, a gente fala, a grande novidade que é uma competição de poesia falada. Na verdade, Nádia, amigas, competição de poesia falada é mais velha que andar para frente. Porque os aedos, lá na Grécia, se você for estudar, nas Olimpíadas, as famosas Olimpíadas da Grécia, tinha uma modalidade que era poesia falada. Os poetas, né, Homero, tinha a competição já ali, lá atrás. Ou mesmo os trovadores aqui, né, da Idade Média, que são os grandes... a Cláudia Shapiro, da minha companhia, ela fala assim, eles eram a internet da época, eles eram jornal, né? Não tinha jornal, eles iam de uma cidade para outra, contando e contando. Eles levavam uma notícia de um feudo para outro, de uma cidade para outra, eles olhavam. Então, olha que interessante, né? É uma função social que o poeta oral, a poeta oral, tem através dos tempos. Esse é o grande pulo do gato. O poeta oral sempre tem essa função social nos tempos, de estar inserido numa realidade ou inserida, conseguir interagir com essa realidade, recortar algo dessa realidade ou várias coisas, elaborar poeticamente e devolver para a sociedade, né? E nisso, os trovadores, por exemplo, tem rhétoricans na França, tem um monte, tem glosadores, tem 1000 tipos. Os repentistas brasileiros são poetas orais. O cancionato brasileiro, Chico Buarque, é um poeta da oralidade. Então, nessa grande árvore da oralidade, a gente tem um tronco, que é África, aí sai griots, não sei o que lá, contadores de histórias meridionais, você tem um galho, Idade Média, aí você tem os trovadores, os rhétoricans, os glosadores, sei lá, aquelas coisas que a gente estuda na escola, que é em Portugal, cantigas de escárnio e de maldizer, não sei se vocês estudam isso, literatura portuguesa. Ai, dona feia, vos queixaste de ouvir o meu trobar. Esses trovadores das cantigas de escárnio e de maldizer e de cantigas de amor. Você tem os gregos, né, antes disso. E aí, na Índia, você tem os contadores de histórias. Na China, você tem os contadores de história e toda a tradição oral dos países. E aqui no Brasil, repente, a gente sabe muito pouco. Na verdade, o mundo sabe muito pouco. Porque não existe nas universidades uma cadeira que seja da voz. Existe a cadeira da literatura comparada, a cadeira dos medievalistas, a cadeira da comunicação, expressão, semiótica, não sei o que lá. Não tem uma cadeira, uma disciplina que estude voz. Não é impressionante isso? Porque voz é um assunto muito perigoso, porque voz não há controle, né? Até, para vocês terem uma ideia, até os anos 50, mais ou menos, era risível numa academia francesa, os estudiosos do trovadorismo e os medievalistas, você falar em poesia oral. Eles falam, poesia oral não existe. A poesia é a poesia escrita. Oralidade não, eles desconsideravam a oralidade como uma coisa que não existe. E aí, o Paul Zumthor, que é esse autor que eu estudo, quem tiver, eu vou botar aqui no... Ai, caralho. Eu vou botar aqui no chat. Alguém coloca? É Paul Zumthor, Z-U-M-T-H-O-R. Zum com M, T-H-O-R. Paul Zumthor. Esse cara, para quem se interessa em literatura oral, oralidade, voz, tem livros, coisas incríveis. Inclusive esse aqui, que é meu livro de cabeceira, Performance, Recepção, Leitura. Aqui, ó lá. Ai, peraí. Paul Zumthor. Esse cara tem um livro que é isso aqui, ó, Introdução à Poesia Oral, que ele vai dos griots, dos pajés, tungs lá, dos xamãs, até James Brown. O que é o grito tribal do James Brown? Ah! O que significa isso? E fazendo os paralelos é uma loucura. Mas ele começa a trazer e trazer evidências de que não. Primeiro veio a oralidade. Todas as coisas que se tem escrita dos trovadores passaram pelo corpo, pela voz, e depois foram escritas.
né? Isso foi uma grande revolução. E esse termo oralidade entrou assim como um ladrão pela janela dos medievalistas, como o Poussin diz. Eles ficaram desnorteados. Por quê, minha gente? Eu não estou falando que a escrita é pior, é horrível. Obviamente que a gente, né, se relaciona pela escrita, a escrita é maravilhosa, a literatura é maravilhosa. Mas desconsiderar a oralidade em detrimento só da escrita significa dominação também. Porque só os povos que escrevem e leem determinada língua é que sabem da história, né? Ou que são considerados. Então, você desconsidera os indígenas, você considera todos os povos orais da África, do Brasil, do mundo inteiro. A escrita pode ser também uma forma de dominação. Eu não estou falando aqui que, óbvio que não, né? Eu sou formado, todos nós, pela escrita, mas há que se tomar cuidado. Quando ela é endeusada, e não é nem endeusada, quando ela é em detrimento da oralidade. Muitas coisas da humanidade foram forjadas, inclusive da escrita, na oralidade, né? Só que a voz, como bem... tem outro livro que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Chama Filosofia da Expressão Vocal, Vozes Plurais, se chama. Adriana Cavaneira, é uma italiana que fala assim, os filósofos bem sabem que voz e respiração são assuntos de alto risco. Então é um negócio que nunca ninguém quer mexer. Não é estranho que não tenha uma cadeira numa universidade, não tem uma ciência da voz. Não existe uma ciência da voz que estude a voz. A fonoaudiologia, mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando da voz como vocalidade, não como oralidade, que é o uso histórico material. Ok, vou voltar, senão eu fico aqui até amanhã viajando e citando mil fitas, vocês vão ficar pirando aí. O que eu quero dizer? Tá aí o Poussin. Eu fiquei falando para escrever, tá aqui. A grande árvore da oralidade, que tem braços. E tem um braço que é hip hop, que tem um braço que é MC, que tem um braço que é rapper, que tem um braço que é urbanidade, poetas orais urbanos, que tem um braço que é slam. Né? O slam é uma manifestação que nasce na cidade, em Chicago, eu vou falar daqui a pouco, mas que é influenciada por muitas outras coisas, assim como o rap. Isso aqui vale para o rap também. Então, nos Estados Unidos, no começo do século XX, tinha muito uma coisa de textos que eram gravados e passavam nas rádios, né? Que tinham um ritmo tal, e que essas rádios influenciaram o que seria depois o spoken word. Outra coisa também, o movimento beatnik, não sei se vocês já ouviram falar, Kerouac, Ginsberg, Burroughs, eram uns poetas que eram muito relacionados também com bebop, que é um tipo de jazz, né? Um estilo, não sei se fala de estilo ou gênero, mas que tem a improvisação bem forte, né? Tem um dos expoentes, pelo menos é o que eu mais me ligo, e posso falar com um cabelésimo mais de propriedade, que é o Charlie Parker, né? Que tem aqueles fraseados muito loucos que ele conseguiu fazer e repetir. Então, para quem gosta de jazz e quer saber, Charlie Parker ou o estilo bebop, né? Então eles têm ornithology, já ouviram? E é um negócio frenético. Escritores como Jack Kerouac, para quem gosta de ritmo, né? On the Road, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Burroughs e muitos outros, eram outros porque eram a maioria, em sua maioria, homens brancos, embora tivesse exceções, mas no caso aqui eram outros mesmo. O Kerouac mesmo falavam que ele escrevia num ritmo, então ele colocava uma bobina de papel infinita, muito grande, colocava o bebop para tocar, e ele colocava a bobina porque ele não queria parar, ele estava num transe ali de ritmo, e escrevendo assim, o ritmo dos diálogos dele eram muito influenciados pelo bebop. Outra coisa que influencia muito essa poesia, né, do spoken word, da poesia falada, que depois desemboca no slam, é o movimento pelos direitos civis americanos, né, e de afirmação negra. Não sei se vocês já ouviram falar do BAN, que é o Black Arts Movement. Então, poetas como Amiri Baraka, poetas como Angela Davis, eu ia falar outro nome, eu ia falar Maya Angelou, Amiri Baraka, e um monte de poetas negros que não escreviam só, falavam os seus textos, tinham como tradição escrever e trazer para o corpo, e falar,
né? O movimento beatnik criou também saraus, né? Festas onde eles escreviam livro e performavam, liam com piano, assim como o movimento pelos direitos civis. Se você vê o discurso de Malcolm X, Angela Davis, Muhammad Ali, que não é político, é um esportista, os Black Panthers, o Huey P. Newton, o Martin Luther King, se você vê essas pessoas falando, brothers and sisters, eles têm uma cadência já que parece que eles estão cantando. Tem uma rítmica na fala que vem também muito, se vocês não assistiram também, tem um filme Malcolm X, do Spike Lee, que tem o Denzel Washington fazendo um belíssimo Malcolm X, e mostra como essa influência da igreja, né, dos pastores, influenciou cantores como James Brown, por exemplo, né? The Preacher, esse jeito, não. Say it loud, I'm black, I'm proud. Isso é pergunta e resposta. Diga alto, eu sou negro, só. Say it loud, I'm black, I'm proud. Say it loud. Ou os Black Panthers, né? Que era um grupo, né, paramilitar e, como dizia o Malcolm X, violência em autodefesa não como é que ele falava? Violência em autodefesa não é violência, mas autodefesa. Então, era um grupo armado que, numa época, né, que a lei do linchamento, por exemplo, nos Estados Unidos, assim, durou 100 anos. Então, nos Estados Unidos, sei lá, se você... Bom, né, nada muito diferente do que a gente vê aqui, se a gente considerar que semana passada uma pessoa foi praticamente linchada até a morte no Carrefour. Mas era uma lei, é muito diferente, né? Você ter uma lei. Durou 100 anos, a lei do linchamento. Então, sei lá, tinha um assalto aqui. Ah, roubou minha carteira. Roubou. Tinha um tribunal ali na rua e linchava e pendurava na árvore. Vocês devem conhecer essa música. Quem não conhece também, não é mal nenhum conhecer nada, viu, gente? Tem um monte de coisa, um monte de coisa que eu também não conheço. Mas vocês, quem já deve ter ouvido falar da Strange Fruit, né, da Billie Holiday. Essa Strange Fruit que ela vai narrando é um corpo de uma negra pendurada. É uma música que você ouve e fala, ai, a brisa suave, eu vejo aquela fruta balançando, e ela fala que colheita, ela termina what a strange crop, que não é strange, é outra palavra, que colheita maldita. Estamos falando de uma época que se enforcavam pessoas, se matavam pessoas. Então, o Black Panthers tinha, por exemplo, gritos que era... já Call and Response, que depois a gente vai ver no rap. Hey, ho, né? Então eles falavam time to pick up the guns of the pigs. Revolution has come of the pigs. Eles iam marchando e já cantando esses refrões, né? Que depois no hip hop você vai ver recriado. Então todo esse o Muhammad Ali, você vê uma entrevista dele falando, ele vai dançando com as palavras. Tem até um filme que se chama Ali Rap. E, gente, eu estou falando muito de Estados Unidos e tudo mais, porque o slam surgiu lá, o rap surgiu lá, a gente pode falar, eu falei no começo o que aconteceu no Brasil, mas para a gente ir, né, para frente, a gente tem que conhecer a história, então não é que a gente está colonizado demais, mas é isso, o hip hop é uma cultura americana e o slam era até chegar no Brasil, porque depois eu conto o que aconteceu, mas ele veio de lá. A gente entende muita coisa entendendo esses primórdios aqui. Também teve influência a performances... não, só uma coisa que eu quero falar para vocês, do Huey P. Newton. Esse filme é difícil de achar. É um filme do Spike Lee também, que é a Huey P. Newton History. O Huey P. Newton foi um dos grandes lideranças do Black Panthers, né? E esse filme é maravilhoso, me inspirou minha peça Vai Te Catar, meu solo, porque ele é um ator, que é o Robert Gaynor Smith, ele faz o Faça a Coisa Certa também, esse ator aqui. E ele sentado, um microfone, spoken word, palavra falada. O Spike Lee foi ver a peça e falou, não, vou fazer um filme, e filmou. Então é uma coisa é uma maravilhosidade, quem tiver aí, sei lá, hoje em dia dá para baixar tudo, né, na internet. É a história do Huey P. Newton, que foi um líder polêmico, que teve um final trágico, mas muito importante, dos Black Panthers. Performances literárias contemporâneas. Porque o negócio é oralidade político-poética, né? Lembrei. Então, os saraus, os happenings, né? Coisas que se faziam em museus,
dentre isso, tem os poetas latinos, como Miguel Pinheiro, Miguel Algarín. O Miguel Pinheiro tem um filme com Benjamin Bratt que se chama Pinheiro. É um filme fácil de achar, Pinheiro, que conta a história dos porto-riquenhos, porque quem forja essa coisa também do spoken word e do slam são os latinos. Então, lá em Nova York, tem o ABC Street, que é um bairro um pouquinho mais para fora, assim, nos limites de Manhattan, que tem um clube que se chama The New Yorican Poets Café, né? Os nova-iorquinos porto-riquenhos. Dentre eles, 2 ilustres eram o Miguel Algarín, que fundou esse clube, e o Miguel Pinheiro, que era um poeta também. Eles faziam performances lendo em cima de tambor. E o Miguel, o New Yorican Poets Café é o berço do slam em Nova York. Nos Estados Unidos, tem 3 lugares bem emblemáticos. Um é onde surgiu o slam, que é em Chicago, em 84, que é o Green Mill. E em Nova York tem 2 lugares importantes. Não, todos os lugares são importantes, mas 2 que nasceu o slam. O New Yorican, que é o berço aqui do Miguel e do Miguel Algarín, e o Bowery Poetry Club, que é desse cara aqui, grande amigo. O bom do slam que é cultura nova, que é o Bob Holman, que é um cara muito legal. O Bob Holman que fundou o movimento. Vocês viram ele no filme? Ele aparece no filme. É o cara que fala, eu fui para Chicago. Eu apareço entrevistando ele. Ele que fundou nesse clube. Mas esse clube já tinha essa tradição. Então, eu aconselho que vocês vejam o Pinheiro e também a música negra que se fazia nessa época. Então, Watts Prophets, dos protestos que tinha em Watts, que é uma cidade. Last Poets, procurem no Spotify, tem um monte de coisa. Last Poets tem umas coisas maravilhosas. Niggers are scared of revolution, que nem se usa essa palavra, né? The N-word, os negros estão com medo da revolução. E eles vão cantando assim, tem só um tambor, e eles, niggers, 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 niggers are scared of revolution, os negros não sei o que, é meio um misto de declamação com música, que se você vai no slam hoje, você vê muito da onde veio isso. E outro cara, que é esse aqui, que é um cara de qual eu sou muito fã, Gil Scott Heron. Isso aqui é a maravilhosidade. O primeiro disco dele é só tambor e voz. Aqui tem toda a discografia dele. Eu tive a sorte também, veio de alguém essa revista aqui, que eu nunca mais devolvi. Eu falei, me dá este tesouro. Que é esse disco dele, que é o primeiro disco dele. Aqui, ó. Esse aqui. Ele se chama Small Talk on 125 in Linux. Então, esses caras também fundaram toda a base para o que viria depois, né? Aí tem outros caras em Minas. Música, Laurie Anderson, não sei se já ouviram falar também, tem experiência já também com o spoken word, que flerta com a música spoken word. Leonard Cohen, que é outro cara, morreu já também. Eu amo o nome desse CD aqui, se vocês tiverem que ouvir um. Ele tem muitas coisas famosas, mas Leonard Cohen, Old Ideas, ideias velhas, mas são new ideas, na verdade, são ideias novas. Toast, Dub, Signifying, que é a Jamaica. E Toast, Dub, Signifying é o berço do rap. São estilos de, né? Então, não sei se vocês conhecem Sound System, aqueles paredão que tem no Pará hoje em dia, muito famoso, no Brega Funk e tudo mais. Tem no Bacurau, tem o paredão. O paredão que tem no Rio de Janeiro era o paredão que tinha na Jamaica, é o chamado Sound System, sistema de som, que tinha aquele dub tocando e tinha um MC lá, não sei o que lá, falando coisas, mexendo com a mulher ali, porque era isso, a gente pensa que era só, já nasceu super politizado, a pessoa pegou o microfone e falou, né, vamos lá, não, era uma festa ali, tem a coisa prosaica da festa, né, ali do que estava acontecendo ali na hora. O Signifying, o Dub, o Toast, todos são estilos de rima, de música, que tem na Jamaica, influenciaram diretamente o hip-hop. Então, os MCs são uma grande influência também para o slam. O hip-hop é o último paradeiro antes do slam. Nós estamos falando do hip-hop, uma cultura do final dos anos 60, e o primeiro slam em 86. O termo se popularizou slam no final dos anos 80, início dos 90, nos Estados Unidos. Então, nós estamos falando aqui, ó, 86,
Quem criou foi o Mark Smith, ele aparece no filme. E a ideia era fazer tipo um show que misturava um cabaré. Era brincadeira o negócio. Ele não imaginou que ia virar o que virou. Né? Era só uma brincadeira. E o primeiro slam chama Uptown Poetry Slam. Em 1990 começaram as competições nacionais. O primeiro Poetry Slam de competição nacional que se teve ideia é em 90. E tinha 3 times. Tinham Chicago, São Francisco e Nova York. Só. E aí espalhou pelo mundo. No Brasil, a gente tem 220 comunidades em 20 estados hoje, né? E a Copa do Mundo de Slam em revisão. Ou seja, eu pulei meu próprio slide, falei tudo isso no começo. O Brasil, por que no Brasil a gente tem tanta comunidade e é tão forte? Por que se espalhou? Vou explicar. No mundo inteiro, o slam acontece geralmente em clubes, em bares, em escolas, em teatros, em lugares fechados. Aqui no Brasil, quem viu o filme sabe disso, a gente teve um fenômeno. O segundo slam que foi criado foi o slam da Guilhermina, e eles criaram o slam na rua. Sem nada, com corpos. Então, fazer slam na rua é uma coisa, você precisa de corpo para quem ouve e quem fala. Então, isso se popularizou e se espalhou pelo Brasil de uma maneira avassaladora, incontrolável e muito fácil de fazer. Então, foi a partir, no mundo inteiro, o slam é feito em lugares fechados. No Brasil, das 220 comunidades, sei lá, se 15 forem em lugares fechados, é muito. Então, tem essa retomada da rua como espaço público, né? Que era o que acontecia lá nas ágoras, né? A política, na verdade, né, no sentido ali grego, é a discussão dos problemas da polis nas ágoras. Então, é um jeito político-poético de se fazer a parada, né? Então, aí eu trouxe quais são as filosofias do Islã? Bem aspas, né? Porque o Islã é uma brincadeira, não tem filosofias. Comunidade, mas isso eu aprendi com o Mark Smith diretamente. Comunidade. Nem o apresentador, nem os poetas, nem o público, ninguém se sobressai. O poeta não é mais importante que o apresentador, que não é mais importante do público, é uma gira. Todo mundo tem o seu papel. É uma performance, né? E a performance não é do poeta, a performance é de todo mundo. A performance é do público também, do apresentador. Todos eles têm papéis muito importantes. Diversidade total, absoluta, restrita. Qualquer pessoa pode participar de um slam, com qualquer texto, né? Tem que ser próprio. Mas qualquer pessoa, qualquer temática, se você vai segurar o seu BO, né? Você vai lá falar o que você quer, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas até uma pessoa, eu não queria falar bolsonarista, mas conservadora, ou uma pessoa racista pode ir e falar. Eu falei, se uma pessoa quiser entrar na roda, numa arena, tiver coragem de aguentar o que vi, porque eu falo assim, volte para a primeira casa, que é o apresentador, nem o público, nem o poeta, ninguém é mais importante. Então, todos têm voz. Então, você vai falar o que você quer e o público tem uma resposta. Então, qualquer tema. Diversão, espetáculo. Hoje em dia está muito competitivo o slam aqui no Brasil, mas a gente nunca pode perder a dimensão de que tem uma coisa cabaré, tem uma coisa programa de auditório, assim, um pouco, o slam, e que é muito importante que seja conservada. Tem uma transmissão de conhecimento e informação, né? Os poetas condensam muita informação em 3 minutos. E isso é transmitido muito rápido, um one shot. Por quê? Porque o poeta tem que convencer o jurado, a juradas, ex-juradas, a dar 10. Coisa rica que o poeta está apresentando, né? Então, é um lugar de transmissão de conhecimento e informação. É um espaço para que o direito, a liberdade de expressão, o livre pensamento e o diálogo entre as diferenças, essa palavra mudaria hoje, entre a diversidade, entre diferentes pontos de vista, sejam exercitados. Né? Então, é um lugar da liberdade de expressão, num país que já teve, né, quase 400 anos de regime escravocrata e uma ditadura no meio. A gente precisa de espaços, né, onde a liberdade de expressão e de pensamento seja resguardada. É um espaço autônomo, né,
quer ser levado à palavra, né? A gente entende muito bem do Islã que é um espaço da palavra, da fala, da voz. Mas, de fato, o Islã é um espaço da escuta, do ouvir. Se você pensar que um poeta vai lá falar 3 minutos, tem 3 rodadas, tem 3 minutos do poema. Ele fala 9 minutos e ouve o resto das 2 horas. Então, é um lugar de escuta, mais do que tudo. Deixa eu ver que horas são. Pronto, gente, pelo amor de Deus. Regras básicas, poemas próprios, 3 minutos, sem adereço, júri popular da nota de 0 a 10. A quem escolhe o júri? A gente ali. Tem que saber, não, mas tem gente que fala, deveria escolher um júri um pouco mais qualificado. Não. Porque quando você fala um júri qualificado, você está falando o quê? Qualificado para julgar o poema escrito? Julgar a performance, a voz, porque o que se julga no Islã não é o poema escrito, é a performance, que é o que está sendo dito, como está sendo dito, como o poeta usa o tema, a criatividade. Tem um monte de poeta que fala de gênero, um monte de poeta que fala de raça, mas quem que dá o pulo do gato? Quem que fala disso da maneira mais criativa? Isso tudo vale na hora dos poetas darem a nota. Islã é sobre performance. Aí aqui tem umas coisas sobre performance, eu vou pular. E vou aqui por vamos praticar. Porque eu acho que eu posso falar um monte de outras coisas que eu tenho para falar nas minhas respostas e vocês vão perguntar para a gente ficar mais dinâmico. Porque o nosso cérebro não aguenta mais de 50 minutos, uma pessoa só falando, uma coisa só falando. Então, eu vou abrir e falar que a gente está se encaminhando agora, nesse ano, para o Islã SP online. Então, vocês vão poder assistir. Eu resisti muito, porque eu acho que Islã é performático, mas vocês vão ver o Islã SP online e o Islã BR online também. No mais, qualquer pessoa pode... Eu sou uma encorajadora que se tenha Islã nas escolas, por exemplo. Existe um campeonato que o Emerson Alcalde organiza, que é o Islã Interescolar, com muitas escolas participando. Então vocês podem... Tem alguém? Eu amo o Zoom, porque sempre alguém abre o microfone. Muito bom. Isso é performance, entendeu? É o que acontece no momento. Então, tem o Islã Interescolar que eu queria falar com vocês. Vocês podem fazer o Islã das Waldorf, entendeu? Waldorf Islã. E daí cada Waldorf escola tem um Islã, e no final do ano tem o grande campeonato com todas as escolas Waldorf. É muito legal fazer esse tipo de coisa. Eu vou abrir, eu acho que as pessoas podem até mesmo, geralmente põe no chat, podem abrir e falar, abrir o microfone e falar. Porque daí eu vejo a cara da pessoa. Eu estou bagunçando o esquema? Não é assim, é para escrever no chat. Não. Como você mandar. Deixa eu tirar meu PowerPoint, minha tela, compartilhar. Que bom. Só aparece o desktop, não sei quanto. Oi, salve! Meu mano ali deu um tchau. O filho do professor. Então, eu acho que pode abrir o microfone. Espera aí. Tem a ver com os block party, alguém perguntou. Eu não sei que pergunta é essa, na verdade. Aí quem viu o filme também pode perguntar coisa do filme. E eu tenho outras coisas para falar, mas não se acanhe, pergunta, porque eu sempre dou um jeito de falar no meio o que eu tinha para falar. Abra a câmera para ver vocês, vai. É a hora que a pessoa que está comendo fica assim desesperada, enfiando a coisa na boca. Isso. Quem tiver problema com a câmera mic, ou tiver... Manda aqui. Quem viu o filme? Pode ser também uma pessoa... Vocês podem falar o que chamou a atenção no filme, o que vocês gostaram. E daí eu desenrolo. Levanta que eu corto. Oi, Roberta. Olha, fui eu que escrevi sobre o Block Party, na verdade. Eu fiquei com uma dúvida, porque você falou dos Block Party lá no início, com os MCs e tudo mais, e depois falou que o Islã no Brasil é feito na rua, né? Você vê relação, assim, dessas duas coisas? Isso é uma pergunta.
Uma outra pergunta também que eu queria muito fazer é se você falou não tem uma cadeira da voz na academia, né? Na universidade e tal. Você acha que, bom, a gente sabe que a academia ela vem sempre depois do que está rolando de fato no mundo, né? Então, você acha que pelo Islã ser essa coisa etérea, assim, tipo, que acontece no ar, ter esse acontecimento performático que se esvai, que comunica e acaba, né? Você acha que isso tem a ver também, porque a academia ela tende a condensar, a cristalizar, a sedimentar, a endurecer de certa forma, né? Então, essas duas perguntinhas aí, só para o pessoal se encorajar um pouco mais aí, mandar as perguntas. Tá bom, pessoal, se encorajem. Sim, tem a ver, chama retomada do espaço público. Não é nem retomada, é ocupação do espaço público. É um espaço que a rua é um lugar de todos e de ninguém, né? Ela é, se você vai na Praça da Sé, tem um fórum, passa um juiz todo engravatado, passa um morador de rua, passa a tiazinha que vai trabalhar ali, passa... É o lugar de todos e de ninguém. É um mar, sim, é um mar de trânsito, né? É um lugar de passagem que ninguém fica, né? Então, eu acho que tem a ver com isso. A rua é nossa. Como no hip-hop, né? O hip-hop é hip-hop, cultura de rua. Eu não tenho aqui o... Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui. Esse livro aqui, que é uma raridade, ele está esgotado, mas é um livro brasileiro. Para mim, é o livro, se não for o mais importante, é um dos mais importantes. Hip Hop, se conseguirem comprar para a biblioteca da escola, Hip Hop Cultura de Rua, que tem fotos antológicas, tem o Marcelinho da Expinho Taíde na capa, assim, bem dos anos 80, tem umas fotos antológicas. E tem um filme também, que é muito antológico, que foi feito na mesma época que é do Guilherme Botelho, que chama Nos Tempos da São Bento. Esse filme tem no YouTube, para quem quiser conhecer o hip hop brasileiro. E lá mostra essa relação com a rua, que é esse lugar, assim, a rua é nossa, não é de um ou de outro. Então, e fazer isso na rua, você não precisa ter nada a não ser corpos. Corpos para ouvir, um corpo para ouvir, um corpo para... gente para falar poesia e gente para escutar. É muito democrático, porque na rua não paga, na rua não tem, né? No centro da cidade, então, mais ainda, que é o fenômeno que vocês quiserem ver vídeos do Islã Resistência, é o Islã mais fenomenal, que chegou a juntar 800 pessoas numa praça, né? Que vão ali por livre e espontânea vontade. É um fenômeno. É a festa, é a roda, de novo. É a fogueira dos nossos ancestrais que se reuniam em volta de uma fogueira para contar, ouvir os seus contadores de histórias e contar as histórias. Só que não é uma fogueira mais, é um microfone, é um slam. Tem algo de arquetípico nisso, assim, de uma necessidade da humanidade de ouvir os seus poetas que conseguem elaborar as coisas em praça pública e se sentirem pertencentes de algo. E sobre o... que era mesmo? Da cadeira da voz, academia, né? Academia é um caso sério. Esse livro aí que eu falei da Adriana Cavareiro explica muito bem. Ela resume, ela dá um pau no Platão. Na verdade, os metafísicos foram muito importantes, o Platão e todos esses, os gregos, a gregaiada toda, mas tem a coisa que ela fala, desvocalização do logos, que é você tirar a voz da coisa do conhecimento. Então, é assim, a consciência é o eu. Quando você fica o teatro da consciência, né, o que os metafísicos... falam assim, não, a consciência que é o importante, a elaboração, né, interna e tira a voz. Eles tinham pavor de poeta. Eles tinham... O Platão tem o célebre texto, A Expulsão do Poeta da Polis, que é na República, da Edo, pavor de poeta. Eles achavam que isso sensualizava os corpos. Claro, é pavor do feminino, porque a voz está ligada ao feminino. O pavor deles, na verdade, era o pavor da outra pessoa, porque voz implica necessariamente a outra pessoa. Enquanto, né, com toda a importância, tá, gente? Assim, eu tô dando uma forçadinha, é mais complexo que isso. Mas enquanto você fica aqui, né, na consciência, no eu, a minha consciência, aquela coisa da metafísica, e exclui a voz, você exclui voz. No português, eu vou até fazer um trocadilho, voz, você, o outro, a outra pessoa. Né? Então a voz é indomável, a voz não cabe arrependimentos, não tem rasura na voz, não tem como voltar atrás. Eu estou falando aqui e já foi, ela já está no passado, ela é do presente, do futuro e já foi. Então não tem como
aprisionar, segurar, controlar. E, no meu entender, essa não possibilidade do controle da voz é que faz ela ser tão perigosa. Então, as pessoas estão... Não, mas voz, não, na verdade, é um assunto que não diz respeito. Voz é o assunto da revolução. Voz é o assunto que vai dar muitas soluções para muitos assuntos, é a teoria do futuro. Eu acho que é essa ciência da voz, né? E eu acho que os metafísicos, os gregos, o Platão, todos esses caras aí, tem todo o serviço, né? Mas tem também a limitação. Tem o pavor que eles tinham dessa liberdade que representava, né? A sensualidade mesmo, do escutar, o indomável da voz. Vou precisar sair rapidinho. Amanda, volta! Ana Rodrigues. Olha, o Daniel aqui está querendo fazer uma pergunta, que os nossos alunos estão um pouco acanhados, parece. Ah, gente, sério, mas, então, é nós aqui, todo mundo aqui, pelo amor. Pois é, o Daniel e o Miguel. Então, por ordem de chegada, o Daniel primeiro e depois o Miguel, ok? Vai lá. Vocês não precisam fazer perguntas, vocês podem falar do filme, eu quero saber o que vocês acharam do filme, que parte vocês gostaram também, pode ser, né? Fala, Dani! Dani é meu conterrâneo, como fala? Contemporâneo. Contemporâneo, tudo bom? Eu queria falar um pouquinho, assim, tem pessoas, alunos e alunas que estão, assim, nos 2 últimos anos ou no último ano de ensino médio, estão se preparando para ir para fazer, enfim, começar a vida acadêmica na faculdade, coisas assim. Eu queria saber de você o que é para você ter essa abertura, né? Porque você falou que já fez uma porção de coisas, aí chegou uma pessoa com um vídeo e te entregou uma coisa que você não sabia muito bem o que era, né? Então, eu acompanho um pouco da tua história e vejo que você sempre se lança a coisas novas, assim, a novidades e está sempre fazendo coisas. Então, queria saber um pouco da importância disso na tua vida e assim, se é por aí, assim, que você acredita de fazer coisas e de estar sempre ativo, conhecendo pessoas e trocando, não sei. O que me trouxe isso, Dani, foi uma escola chamada teatro. O teatro, ele pressupõe pesquisa, ele pressupõe, pelo menos o tipo de teatro que a gente faz, pesquisa, estudo, curiosidade, observação. Eu sou atriz, eu costumo falar que eu posso ser muitas coisas, mas o que eu sou mesmo, onde eu me bota para cantar, eu canto, tal, né? Me bota para escrever, eu escrevo, mas eu não falo que eu sou escritora, nem cantora, nem poeta. Onde eu me defendo mesmo, assim, se você me joga, eu sei fazer. A minha arena é o teatro, o que eu sou mesmo é atriz MC do teatro hip hop, porque eu tenho mesmo um grupo de 20 anos, com uma linguagem de 20 anos, que onde eu for eu tenho isso solidificado no meu corpo, na minha voz, eu me defendo, eu me jogo muito bem com esse treino que eu tenho até aqui. E o teatro, o tipo de teatro que a gente faz é uma coisa que eu não sei se outras profissões são assim, mas deveriam ser, acho que você está fazendo uma peça e uma personagem, você não vai assim, na hora que você vai no teatro, você entra na sala, põe a roupa e você faz, acabou, você sai e vai para casa. Tudo, uma planta, um jeito que uma libélula voa é inspiração. Você fica o tempo todo com um olhar observador, de pesquisador, né? Eu acho maravilhoso essa capacidade que a gente tem de aprender com tudo. Eu tenho muita curiosidade nas pessoas, muita curiosidade nas coisas, porque você acha essas chaves em lugares muito inesperados, né? Eu costumo falar para os meus alunos, quando eu dou aula, no fim eu virei professora. Eu queria ser, eu não terminei o magistério, mas eu fui dar aula depois de teatro, na SP Escola de Teatro, na Escola de Arte Dramática da USP, e nos projetos, né? Não fui professora titular, mas tipo a Shapira ia, daí ela dava aula para uma turma, ela me chamava para dar essa parte de spoken word, dirigir musicalmente. E aí eu falava assim, gente, a gente não
não vai no teatro para fazer teatro, vai também, mas a gente vai no museu para se inspirar e fazer teatro. A gente vai no teatro para fazer música, a gente ouve música para ter repertório para conversar, a gente, aprende a cozinhar para ter... É muito pouco a gente ficar só em uma... achando que esse jeito, né, que esses governos mais totalitários e conservadores, obviamente, querem que, então é isso, é técnico, faz isso para isso só. É claro que às vezes você quer ser, sei lá, soldador mecânico, é aquilo que você quer para sua vida, e tudo bem, tem espaço para tudo. Isso não nos furta a possibilidade de conhecer coisas, né, de evoluir como ser humano. Então, acho que essa vontade de evoluir como ser humano, e aquilo que eu falei no começo, essa vontade de compreender o mundo que a gente vive, de ter muita pergunta, e querer resposta, e fazer pergunta e jogar tudo na arte. Isso me fez encontrar com muitas pessoas. E não desprezar, né, o que pessoas que não são necessariamente da sua arte ou coisas que não são necessariamente da sua arte podem trazer. São conexões, às vezes a gente fica muito numa coisa só, e a conexão, o negócio para você virar e achar a resposta aqui está em outro lugar. Vem, sabe, numa coisa que uma senhora falou ali no ponto de ônibus, e você falou, e ela te dá uma chave. Mas o país precisa ter fome. Só que aí é o Artaud. O Artaud é um grande diretor, dramaturgo do teatro. Acho que é Antonin Artaud. Escreve, Artaud. Ela tem que ter fome. Ele fala da fome que não se ensina. Fome você não ensina. Ou uma pessoa tem fome, ou não. Essa fome que eu tô falando, essa vontade de buscar, você não ensina. Assim, você pode instigar, tal, mas tem uma coisa que é de cada um, a vontade de buscar. Como é que você ensina alguém a ter fome? Uma pessoa tem fome, ou não tem fome, né? Então, eu acho que essa curiosidade, assim, nessa idade, então, gente, é muito grande, tem muita coisa legal para ficar só num nicho, assim, sabe? E o hip hop me abriu essa multidisciplinaridade, porque o hip hop, no mínimo, tem 4 linguagens: DJ, MC, grafite, b-boy. Então tem a dan e o teatro também, porque o teatro é música. Você não faz teatro sozinho. Luz me ensinou a criar coletivamente. Você não faz teatro sozinha, né? Então, assim, não que você precise fazer teatro, mas esse aprendizado eu deixaria coletiva. O que dá para fazer nesse mundo coletivamente? O que é bom? É isso ou isso? O que for melhor para todo mundo. Eu faço isso, o que for melhor para todo mundo. Não tem mais tempo para a gente achar que a gente está bem, e comendo, tudo bem, estudando. Não vamos ser livres. Enquanto tiver uma pessoa que está sem, ou com fome, ou escrava, todo mundo vai ser escravo. Não tem liberdade. É falsa essa liberdade. Então, esse senso de coletividade, a gente precisa recuperar. E eu acho que o Islã traz isso. Porque todo mundo se reúne ali, sem ninguém ganha, ninguém cobra. Uma coisa é o vídeo, né? Depois pode se ganhar dinheiro, mas ali na hora é rito, é gira, é gente interessada em ouvir poesia. Pensa, apenas 2020, as pessoas vão, 800 pessoas paradas para ouvir um outro ser humano falar. Se isso não for revolucionário, eu não sei o que é. Parar 3 minutos para ouvir uma outra pessoa. O que elas têm a dizer? E ela tem os 3 minutos dela, e depois ela vai sentar a bundinha dela e vai ouvir a outra pessoa falar 3 minutos. E depois essa vai sentar e o grande lance do Islã é parar, uma pessoa parar para ouvir a outra. Que seja por míseros 3 minutos, que são uma eternidade. Né? Essa regra dos 3 minutos é interessante porque não é uma... tem gente que fala, não, o pessoal, né, que quer criticar. Não, por que tem que ser 3 minutos? Simplesmente por uma razão prática. Em meia hora, se 3 pessoas falam, cada 10 minutos, fala 3 pessoas. Em meia hora, 10 pessoas falam 3 minutos. É para mais pessoas falarem. Porque o que a gente vê nos lugares é um monopólio de sempre 2 pessoas falam, um monte de tempo, então é para disciplinar. Fala o que você tem que falar em 3 minutos e todo mundo tem o mesmo tempo e um monte de gente fala, não só você, não sempre as mesmas pessoas. É para isso essa regra. Então, quando vem assim, não, mas o Islã, por que a gente não cria uma coisa nossa? Porque funciona, amor. Eu não vou criar um negócio Isban, mais ou menos parecido com o Slam, para falar que eu inventei um negócio, o negócio funciona. E a gente já recriou aqui no Brasil.
Entendeu? Hip hop é hip hop, desculpa, pode. Claro que a gente tem uma dominação americana, tem, né, muitos complexos aqui, a gente é colonizado pra caramba e tudo mais. Entendo tudo isso. Mas não tem condição. Hip hop. E daí não foram os americanos, foi o Bronx que criou. O Bronx era um bairro latino, hip hop é uma cultura latina, significa República Dominicana, Cuba, Jamaica. O Kool Herc, o DJ que fundou a Block Party, era jamaicano. Clive Campbell, com sua irmã Cindy Campbell, jamaicano. Então é a América Latina que fez o hip hop ser o que ele era. Fora os muçulmanos, judeu, chinês. Se vocês viram Faça a Coisa Certa, vocês vão ver o que era o Bronx. É um bairro multicultural. Então é algo que se dá nos Estados Unidos, mas é cultura afrodiaspórica, gente. Para. Ai, mas você está muito americano. Tá bom, meu filho, o jazz é americano. Não, o jazz é afrodiaspórico. Quem fez o jazz nos Estados Unidos são as pessoas que foram, né, escravizadas, ou assim como o blues, assim como o hip hop, assim como o samba no Brasil, a capoeira, o maracatu e toda, né, essa cultura musical e riquíssima que a gente tem. São culturas afrodiaspóricas, afro-brasileira, afro-americana, não é esses Estados Unidos, Trump, entendeu? É outro negócio, é outra coisa, é outra, sabe? Vai falar para mim que o Little Richard, que a Ella Fitzgerald, não sei, a Ella Fitzgerald, você não sabe, eu sei, que o Prince, que o Jay-Z, que a Beyoncé, caralho, Kendrick Lamar, e todos os nossos, e o Brown e tudo mais que tem aqui no Brasil, e, né, todos o Chico, o Caetano, o Gil e tudo, Chico Sainz, Nação Zumbi, e todas as coisas maravilhosas que a gente tem aqui. Pronto, já falei um monte, deu tempo de alguém abrir esse microfone. Ótimo. A Paloma aqui, ó, mandou uma pergunta, Roberta. Olá. Paloma, por que você não fala? Paloma Leal. Ela gostaria de saber como você lida com suas rimas, textos e como se organiza para, por exemplo, fazer um texto de slam ou outra escrita. Tá. Você vê como voz é um negócio muito louco? Eu tô falando o que é a voz. A voz é um negócio que mete medo na gente. Né? De alguém abrir a câmera e colocar a sua voz. A voz é um poder. Você vê aqui mesmo, a gente tem um exemplo, né? Como é difícil a gente colocar a nossa voz. E o poder que tem isso, o poder que tem a nossa voz, né? Não tô criticando não, viu, Paloma? É difícil mesmo e a gente vai... Eu tô compartilhando ainda? Não. Compartilhando. Então, né? Eu estou buscando uma coisa aqui para dar um exemplo de texto. Tá podendo compartilhar sim, é só Peraí, fazer. Deixa eu achar só o poema aqui, que é o poema Mangue, Afoxé do Mangue. Afoxé do Mangue, pronto. Vou compartilhar, tá? Abrir. Tem algum voluntário que poderia só ler esse... Não está compartilhando, né? Peraí, agora tá. Bom. Lê esse poema aqui. Ai, gente, meu desktop tá aparecendo. Não, tudo menos isso. A gente está vendo só o Word. Tá. Quem pode ler? É que eu preciso que alguém leia aqui. É bem curtinho aqui, ó. Acaba aqui. Aumenta um pouquinho a letra, Roberta, se você conseguir. Acho que a gente consegue ler melhor. Sim, senhor. Eu posso ler, então. Oba, quem é? É Miguel. Tá bom, Miguel. Micael. Afoxé do Mangue. E que quando o fogo chega, a chama lastra e queima. O mangue sangra, a boca seca, o povo insiste e teima. E se debate, bate boca, bate ponto, sobrevive. E meio caos e a imundície ainda reina essa sede por justiça. Que não passa, não é pirraça, desamarra a mordaça e a mordida não é de graça. É só cachorro louco, é só cobra criada, que aprendeu a dar o bote, que entendeu o que está em jogo, que não dorme mais no ponto, que não dorme do barulho. É nego que não nega a própria raça. E se o que está em jogo é lutar pela paz, sejamos Mandela, sejamos racionais, para pensar e cantar coração e fúria,
que é feita de sangue, mas também de sol, e de fé, solidão e de dor, de irmandade e amor. E é por isso que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Muito bem! Pô, olha que loucura, né? Porque eu tô lendo aqui, isso aqui foi uma coisa que eu escrevi, a Ellen Uléria, não sei se vocês conhecem essa cantora, bem maravilhosona. Ela ficou famosa porque ela ganhou o primeiro The Voice, mas ela é muito mais que o The Voice, ela é uma das maiores cantoras que tem. Ela me chamou, pediu para eu escrever um texto para uma música dela, que era o Afoxé do Mangue. Deixa eu ver se tem aqui. E eu escrevi, ai, não! Desktop. E aí eu escrevi, não! Ai, gente, estou cagando tudo aqui. Aí eu escrevi esse texto. E você escrever é uma coisa. Eu escrevo já meio na métrica. Eu estou respondendo a pergunta da... Como era o nome? Paloma. Da Paloma, né? Então, eu fui escrevendo já mudando. E agora eu vi, por exemplo, vendo aqui, eu mudei uma parte para melhorar. Então, eu mudei aqui, ó. Esse debate, bate-boca, bate-boca. Era esse debate, bate-boca, bate-ponto, sobrevive, e meio causa... Não. Mas ainda reina, ó, tô fazendo em tempo real aqui. Em meio ao caos, eu mudei a letra porque era melhor para a palavra. Então é isso, vocês estão vendo exatamente o que eu fiz na hora. Esse aqui era um arquivo velho. Então eu achei melhor. Deixa eu ver aqui. Então eu vou falar como ficou. Então a gente viu como ele leu. E aí eu vou colocando ritmo. E prestem atenção. Olha isso aqui, ó. E ele foi até, ele fez... Hey! Ele... Ó, se debate, bate boca, bate ponto. Se debate. Você lida. Quem que me perguntou? Como é o nome da pessoa que me perguntou? Paloma. 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 Paloma, né? Olha o seu nome, Paloma. O seu nome é percussivo também. Todo nome é percussivo. Roberta. Eu amo a palavra estuda, porque estuda tem chimbal, tudo. Estuda. Então, você vai achando a percutividade das palavras. Então, aqui, eu vou ler como é que ficou. Hey, que quando o fogo chega, chama, lastra e queima. Olha, eu faço de propósito. Chega, chama. É para fazer o barulho do fogo. Chega, chama, lastra e queima. Hey, que quando o fogo chega, chama, lastra e queima, o mangue sangra, a boca seca, o povo insiste, teima, e se debate, bate boca, bate ponto, sobrevive, mas ainda reina, em meio ao caos e à imundice, essa sede por justiça, agora, que não passa, não é pirraça, desamarra, essa mordaça, e a mordida não é de graça, é só cachorro louco, é só cobra criada que aprendeu a dar o bote, que entendeu que tá em jogo, que não dorme no barulho, que não leva desaforo, é nego que não nega a própria raça. Eu mudei a letra aqui também. E se o que está em jogo é lutar pela paz, sejamos Mandela, sejamos racionais para pensar e cantar. Coração e fúria. Eu mudei a prosódia aqui, é fúria a palavra. Eu fiz para pensar e cantar. Coração e fúria, que é feita de sangue, mas também de sol, solidão e de fé e de dor, de irmandade e amor. É por isso que eu vou, e eu vou, e eu vou. É que eu cantava esse final. Vocês pegaram? Então, você vai ritmando o negócio, né? Você vai, aqui, ó, você vai aproveitando. Eu posso ler que não passa, não é pirraça, desamarra, essa mordaça e a mordida não é de graça. O que eu faço? Eu exagero. Eu sublinho. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Que não passa. Eu dou um highlight, né, que chama. Não é pirraça. Eu falo, que não passa, não é pirraça, desamarra essa mordaça e a mordida não é de graça. Para dar um pouco de agressividade, para dar um pouco de para eu raspar a palavra no asfalto. Eu usar o raça, pirraça. O que tem dentro de pirraça? A palavra raça. Então você vai evidenciando a poesia que tem dentro da poesia. Né? Sei lá, e eu pirraça, depois eu pego raça aqui embaixo, é nego que não nega nego que não nega a própria raça. Nego que não nega é um jogo, por exemplo, né? Tem uns jogos assim de que é tipo trocadilho. Eu esqueci como chama isso no português. Eu falo,
se o que é em jogo é lutar pela paz, sejamos Mandela, sejamos racionais para pensar e cantar, coração e fúria. Eu estou falando, sejamos racionais, pensemos, mas eu estou falando, sejamos racionais, tá com letra maiúscula. Eu tô chamando os racionais MCs aqui, né, no caso também. Tipo isso, um exemplo, acho. Acho que, não sei se responde a sua pergunta, mas eu fiz uma prática. Eu poderia falar, não, eu pego as aliterações e não sei o que lá, e a percutividade da palavra, mas eu demonstrei, e eu fiz até um ajuste, porque essa letra aqui está salva, deve ser um arquivo velho, e eu reajustei aqui. Tem uma track também no disco da Xênia França, que se chama Garganta. Tem no Spotify também, que eles fizeram um negócio bem legal, que eles foram tirando as notas do que eu estava cantando e fazendo um acompanhamento bem louco junto lá, é um negócio interessante que tem. Espero ter respondido. Aí tem a Giovana que estava com a mão levantada. Giovana, pode aparecer aí, fazer sua pergunta, por favor. Vocês não gostaram do filme, né? E vários debandaram, porque tinha 60. Alguns não gostaram da conversa. Olha, gente. Eu não ligo. O que importa é qualidade, não é quantidade. Giovana, você tá aí? Aqui, ó, prof, eu levantei sem querer. Não acredito. Alguém já foi no slam aqui? Não? A Mel. Que slam que você foi, Mel? Eu não fui, mas seria um sonho ir. Então, vocês vão poder ir virtualmente, porque agora tem Covid, né? Essa merda. Mas logo, logo vocês vão poder ir presencialmente. Mel, você foi em qual slam? Nossa, faz tempo. Uma vez a minha mãe me levou. Inclusive, eu acho que eu te assisti. É mesmo? No Ibirapuera, naquele auditório do Oscar Niemeyer. Foi em 2018. Nossa, você viu o que ninguém viu. Não, foi muito legal. Inclusive, a gente estava num ano que no coral a gente estava fazendo músicas autorais, né? Eu super me inspirei, escrevi várias coisas, saí de lá muito preenchida, assim, inspirada. Então, eu te acompanho desde lá. Ai, adoro. Ah, que bom. Esse era um espetáculo Eu, Tu, Nós, Vós. Era uma abertura de um festival que eles encomendaram, eu dirigi, chamei slammers e fiz tipo um musical. Era uma coisa que tinha um musical dentro do musical, né? A gente entrava assim uma hora. Não, foi... Apresentou uma vez só isso. Estou precisando ressuscitar um musical. Se ninguém tiver uma pergunta, eu acho que eu tenho, já posso... Pergunta aí, ó, tá vendo? Agora vocês vão se animar no final. Sempre assim. A Rebeca quer perguntar também. Então pergunta a Mel, depois a Rebeca. Vai, Mel. Ah, tá bom. Não, é porque você estava falando da cultura do hip hop, né? Você falou que todos esses elementos do hip hop, a dança, o DJ, o MC. E quando, assim, eu não conheço muito do hip hop, mas quando eu penso, assim, no hip hop, a primeira coisa que me vem é o rap, né? Aqui no Brasil, pelo menos, assim, o rap. E quando eu penso no rap, me vem, assim, rap de mensagem, um rap que passa uma crítica, uma visão, enfim. E aí, ao mesmo tempo, quando eu paro para pensar nisso, né, no hip hop, nessa cultura no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, tudo isso, também me vem o funk, que muitas vezes, assim, a gente, principalmente nós, acredito que a maioria aqui também, classe média, né, conheça mais o funk putaria, né, não o funk de mensagem também, que existe, e a gente entra em contato pouco com esse tipo de funk, mas, enfim, tem esse elemento também, né, um elemento em comum com o rap, o funk tem, né, então eu queria saber onde que o funk se encaixa, se o funk se encaixa dentro do hip hop aqui no Brasil, enfim, não sei se eu consegui formular direito a minha pergunta, mas é uma dúvida que surgiu agora. Eu acho que tem uma premissa, assim, um lugar da onde parte uma cultura jovem, popular, urbana que sai do mesmo lugar, que é uma maneira de expressão, né? Eu, particularmente, eu ouço tudo. Eu ouço funk de Neguinho do Cacheta, que é mensagem, e o Neguinho do Cacheta, putaria. Eu acho que tem vários valores e várias coisas, né? O funk é um assunto mais espinhoso, mais aprofundado, assim, né? Mas
eu acho que é um lugar em que a juventude desse país encontra legitimidade, se encontra representada. Aí a gente pode discutir por que se encontra legitimada nesse lugar. E aí tem muitas discussões, mas eu acho que tem a retomada do espaço público, se você considerar que os fluxos são na rua, também é uma block party, é uma festa de rua, né? Tem os caras do hip hop, se eu ouvir eu falando isso, que o fluxo é uma block party, eles me trucidam. Tem uma turma bem conservadora do hip hop que fala que não tem nada a ver, mas, desculpa, passinho. É tão inventivo e tão dança de rua quanto b-boy, pop and locking. Pode espernear, se tacar. A prova é o que é o negócio, entendeu? Todos os filmes, que tem um filme que é muito bom, do Emílio Domingos, chama A Batalha do Passinho. Muito bom. E saiu a série do Luiz já, Thalita, do funk? Ainda não, né? Ainda não, tá para sair. Mas tá para sair o funk.doc, também tem outras paradas, mas eu acho que tem isso. Tem essa voz que está contando o que as pessoas vivem. Então, tem um fator, para resumir, para quem que era? Mel. Resumindo, tem um fator que irmana essas duas coisas que se chama autorrepresentação. O que significa autorrepresentação? Eu conto a minha história por mim. Não preciso que ninguém a conte. Ou, como diria Happy Hood, se eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Você pode ver que os MCs falam, sei lá, Kevinho na voz, não sei quem na voz. Ele se apresenta assim, não sei quem está com a voz, quem está com bastão de poder e com a voz. E essa pessoa vai retratar o que ela vive. E se ela vive raba para cima, não sei o quê, se ela vive... ela vai relatar o que ela vive. Quando nós vamos trazer artista de funk nessa televisão. Nós não estamos falando com 80% do público jovem desse país, da periferia. Esse programa é um programa de manos e minas de periferia. Em vez da gente demonizar, a gente deveria trazer isso e falar assim, veja, meu amigo, quando você fala isso, sabe, que ponto isso é machismo? E aí a pessoa grava, e vamos fazer programa de saúde da mulher, vamos trazer, não adianta afastar, demonizar, não vai parar de existir. Você tem que trazer como um programa jovem, né? Não que... lá, estou falando do caso lá, como um programa que se propõe a dialogar com a juventude, ainda mais classe C e D, ainda mais, né? É horrível essas divisões de classe, mas assim, periférica, juventude negra periférica, vamos falar, né? O que era o foco do programa, você não... que não vai parar de existir porque você demoniza ou porque você não gosta, titio. Vai continuar assim, eu balanço minha raba ouvindo, avalie, que tem 42 anos, entendeu? Então, tem essa questão da autorrepresentação, são pessoas que estão falando do que vivem, do que passam no dia a dia. E se passam no dia a dia é o que está ali na letra, é o que está ali na letra. Então, a gente que melhore e faça, né, se é só isso que a pessoa consegue cantar, bunda, pinto, sei lá o quê, então que melhora a escola aí, quem sabe, leva mais opção. Se bem que eu acho que para mim, essa discussão é igual do grafite do picho. Eu não, grafite sim, que é uma arte, não sei o que, agora esses picho, o picho é grafite. Não é que picho é o iconício do grafite, picho é grafite. E é arte, e eu, assim, que sou da história do hip hop, eu acho que é maravilhosidade. Assim, mas e a propriedade privada está sujando? É para sujar a propriedade privada. Como dizia o Leminski, é um grito no muro. Não é para ser, se fosse para ser feito no muro autorizado, não era picho. Picho, a agressividade do picho reside em ser do jeito que é. Né? E isso isso aqui, ó, peraí. Esse livro aqui da Martha Cooper, o Hip Hop Files. Na verdade, o Subway Art, que é um livro que fala muito melhor disso. É isso aqui. É um trem.
tem uma melhor que essa. Esses livros aqui do hip hop, aqui, ó, os caras invadindo à noite onde ficava o pátio dos trens lá em Nova York para grafitar. E olha quem eram os moleques. Vocês acham que é uns moleques? Olha a idade das pessoas. Eu amo, cara, esse começo do hip hop. Eram umas crianças, entendeu? Que tinha que se expressar. Era moleque. Essa força da juventude. Ela tem uma força de explosão, que é a força que uma planta precisa para sair da terra. Se você direcionar para crime, não sei o quê, nananã, ela vai para esse lado, é roleta russa, é gangue. Se você der a oportunidade da pessoa conhecer cultura, ela vai para um lado ou para o outro. É uma força que é explosiva. E ela vai explodir em arte e criar o hip hop, ou ela vai explodir se matando. Olha isso aqui, eu acho isso aqui uma lindeza, olha esse banheiro. Essa é a Lady Pink, era uma das grafiteiras mais famosas dos anos 80. Né? É só tag no banheiro, você andava dentro, ó, isso aqui é dentro do vagão do metrô. Não é para ser pacífico, é para a pessoa sentar e falar, meu Deus, eles existem. O que eles estão falando aqui é, eu existo. Quando você grafita um trem, escrito Days, eu tinha aqui o Days, que vai passar em Nova York inteiro. Então, assim, eu não tenho espaço no seu museu aí, velho, de Manhattan, nem para entrar, nem para minha obra estar aqui. Eu não existo? Eu não existo. Eu sou o Daisy. Eu grafito um trem top from bottom, inteiro, com meu nome. Do grafite. Não é para ser bonito, é para incomodar. É para você quer me matar, você não vai me matar. Então o funk também tem um pouco disso. Não é para ser bonito, é para ser afrontoso. É para incomodar. Não é para ser palatável, assim, para a classe média ouvir. Não, é para horrorizar mesmo. Tem um quê da rebeldia de, assim, eles estão falando isso mesmo? Que até eu, às vezes, tem umas que até eu falo assim, gente, não, calma, até isso para mim, até eu que defendo isso aí, tá demais isso. Nossa, que para frente que tá essa molecada, hein? Ufa, espero que eles estejam fazendo outras coisas além disso. Aqui, ó, Dondi. Olha esse trem, olha essa foto da Martha Cooper. Eu preciso fazer uns slides melhor, dá para ver? Dá. O trem. É uma cor, é uma cidade cinza que, de repente, rasga a cidade de um trem todo grafitado. Olha isso aqui. Então é isso, para além do, é sujo, é bonito, não gosto de picha, propriedade privada. Para além, antes disso, está o motivo político, o motivo social de ser do jeito que é o negócio, né? Então, o primeiro grafite era o Tech 170. Eu tenho um livro aqui que conta a história desse. O primeiro tag. Ou eu tinha emprestei. Aqui, ó. Não. Essa história aqui. Stay High 149. É o a primeira tag. A primeira, quem começou. É o Marco. E vai contando a história, esse livro aqui, da tag e do que era. Então, era assim, ó. Stay High 149. 149 era a rua que ele morava. Stay High era o apelido. Então, o outro tag era Eva 68. Eva 68. Era o nome dela e a rua. Vocês entendem o que é isso? É território, é marcando lugar. É se inscrevendo como um corpo, como uma existência que existe numa cidade. Que não desaparece, que tem casa, que mora, que vive. É maravilhoso. É maravilhoso. Roberta. Licença. Acabou, né? A gente está acabou o tempo e eu queria que a Rebeca falasse que ela quer comentar o filme. Tá bom. Para a gente ir finalizando aqui. É lindo. Fazia tempo que eu não vi esses livros. Eu quero parar a minha vida. Aqui, ó, esse livro tem a epidemia de crack, mostrando o que o crack fez nas comunidades, como é que ele entrou. Eu pararia minha vida para ficar vendo esses livros, estudando. Fala. Quem? Bom, eu quero primeiro agradecer a palestra, foi incrível.
E sobre o filme, cara, eu achei muito, muito... Ai, eu não tenho outra palavra para falar, mas eu achei muito foda. Eu meio que não conhecia muito a história do Islã nem nada disso, mas uma professora minha, há um tempo atrás, acabou comentando comigo, eu comecei a pesquisar, comecei a assistir, aí eu me apaixonei, comecei a escrever também, só que eu nunca meio que fui pra frente. E, cara, tipo, ver a história e tudo isso meio que me deixou, sabe, meu Deus, só quero saber mais, porque é incrível. E agradecer, a produção também estava incrível. Enfim, é isso que eu tenho meio que para comentar. É isso aí, esse é o objetivo. Vai escrevendo. E não tem jeito, a pessoa fala assim, como é que eu posso treinar para ir num slam? Não tem, amor. Vai na arena. Slam é arena. Você vai no microfone aberto, porque os slams geralmente tem um microfone aberto que não é competitivo, só para as pessoas irem, tal. E tem o slam. O jeito que você treina no slam, indo no slam. Por quê? O slam não se trata de falar, se trata de ouvir. Você indo no slam, você observa como outros slammers, os bons, né, os que já estão, né, mais corridos, estão fazendo, você aprende observando. Como se aprende? Você aprende vendo quem já está fazendo mais na frente. Então, é isso. É indo, quando voltar para ter presencial, assistam o Slam SP, curtam lá a página no Facebook, Slam BR, curtam lá a página do Facebook, ou a minha, @estrela_dalva, no Instagram, que eu vou estar avisando tudo lá. E vocês vão começar a conhecer. E quando tiver presencial, vão, porque é imperdível, assim. A Slam, para mim, é o futuro. É imperdível. Link da chamada para quem, porventura... Ah, não, é a chamada. Muito. Assina a lista, pelo amor de Deus, gente. A gente vai encerrar aqui, vai se despedir dessa pessoa maravilhosa, incrível, que falou coisas incríveis aqui pra gente. Obrigada, Roberta, pela sua disponibilidade e tudo mais. Muito valeu, gente. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, Roberta. Vamos lá, hein? Tchau. Foi muito bom mesmo. Tchau. Tchau. Tchau, querida. Tchau, Roberta. Tchau. Tchau, lindo. Obrigado, foi lindo, viu? Eu desligo. Vai.